Graças a Deus, aqui estamos com mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. E hoje nós vamos aprender juntos mais um pouquinho da parte do Senhor. Nós sabemos pela palavra de Deus que o ser humano ele é incrédulo por natureza. E infelizmente, a incredulidade é a pior coisa que existe na vida do ser humano. Porque ela afasta nós de Deus, do seu Criador, do seu Salvador. E nós vemos aqui um exemplo claro de um pai incrédulo. E a palavra do Senhor nos mostra que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia levando o reino de Deus. E quando se aproximou dos discípulos, o Senhor viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, com os discípulos. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, correu para ele e saudou o Senhor. E perguntou aos escribas: que é que discutes com ele? Jesus, então, chegando ali, o Senhor perguntou aos escribas: o que é que discutes com eles? E um homem da multidão, disse-lhe: Mestre, trouxemos o meu filho, de quem tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o e espuma e range os dentes. E vai definhando a vida dele. E eu disse-lhe aos teus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondeu e disse-lhe, o Senhor respondeu e disse-lhe: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Ainda trazei-me. Então o Senhor Jesus disse-lhe que aquela geração era incrédula, porque eles tinham abandonado o Senhor Deus, o seu Deus, e se apegado à sua religião, que é o judaísmo. E eles se gabavam de seguir uma lista de regras que a religião deles estabeleciam e achavam que era melhor do que os outros. Mas nós vemos aqui no decorrer dessa história que Jesus estava indignado com eles, com a incredulidade deles. E trouxeram, e quando ele viu o Senhor, logo o espírito o agitou com violência, e caindo, o endemoninhado por terra revolvia e espumava. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? O Senhor perguntou então ao pai daquele menino. E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, e destrói. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Aleluia. Este termo que o homem usou, se tu podes, é um termo claro dos incrédulos, daqueles que não creem, daqueles que não acreditam no poder. Este tal termo só Deus pode usar.
O homem não tem direito de usar este termo. Então, por isso que nós vemos Jesus respondendo para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Aleluia. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Creia em Jesus. Creia que Ele pode te ajudar. Creia que Ele pode entrar nessa situação e resolver e solucionar esta situação. Porque Ele é Deus. Nós sabemos que este fato é consumado. Tudo é possível para Deus. Para Ele nada é impossível. Então, por isso que nós temos que crer quando Jesus diz. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse-lhe: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitava-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e levantou o menino e entregou ao seu pai. E é isso que ele quer te fazer com a sua incredulidade. Ele quer te curar da cegueira espiritual, muda e surda, para que você creia que Jesus é o Senhor, que só Ele tem poder de salvar, de libertar e de transformar o homem. E Ele quer então segurar nas tuas mãos e te levantar desse lamaçal de pecado, te limpar, te lapidar, te transformar e te entregar ao Pai Celestial.